Vamos agora para o texto de hoje. O texto de hoje nós encontramos em Marcos 12, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 até 44. É a história da viúva pobre, a oferta da viúva. Está escrito aqui em cima desse texto. Vamos ler o texto. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Até aqui. Tem alguns outros textos, mas nós vamos ler durante o sermão. Então, amados irmãos e irmãs, já faz tempo, eu acho que foi no início do ano, antes da quarentena, acho que foi em janeiro, que tive uma boa conversa com 2 irmãos a respeito desse texto que nós acabamos de ler, a história da viúva pobre. E falando sobre esse texto com eles, eu aprendi algumas coisas. Em muitas igrejas, a viúva pobre serve como exemplo de dedicação. Seja como a viúva pobre que deu as últimas moedas nas ofertas. Quando eu reagi e disse que ela deu tudo o que tinha, surgiu uma dúvida. Será que isso quer dizer que nós também devemos dedicar tudo o que temos ao serviço do Senhor? Os irmãos tinham dúvidas sobre isso, porque acharam que não poderia ser assim, que devemos dedicar tudo para depois depender da igreja ou da diaconia. Eu também tive as minhas dúvidas e prometi então que ia estudar um pouco mais e depois pregar sobre esse texto. Então, hoje vamos ouvir mais sobre essa viúva pobre. E já posso dizer, com certeza, que ela deu tudo o que tinha. As palavras de Jesus não deixam nenhuma dúvida sobre isso. Todos os ricos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. As 2 moedinhas não foi o que lhe sobrava, mas foi tudo. Todo o capital que ela possuía para viver. Então,
quem acha que ela sirva como bom exemplo para nós, deve pensar duas vezes quando oferecer a sua oferta na igreja. Você é como os ricos que deram do que lhes sobrava? Ou você é como a viúva que deu tudo o que possuía para viver? Eu quero que vocês pensem nisso. E tenha mais alguma coisa para pensar. Pois todo mundo acha que a viúva se destacou no meio dos ricos porque deu um bom exemplo de dedicação. Ótimo. Agora eu pergunto: por que ela é um bom exemplo? Porque ela deu todo o seu dinheiro na caixa das ofertas do templo. Imagine que a mesma viúva daria as 2 moedinhas ao supermercado para comprar um copinho de cachaça. Ela ainda seria um bom exemplo? Provavelmente não. Uma coisa dessa nós podemos observar diariamente aqui em Maceió, e vários irmãos recusam de dar dinheiro aos pobres porque eles gastam tudo, eles dizem, com cachaça. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você deve observar bem o contexto dessa viúva. O contexto é bom ou é ruim? Eu vou lhes dar outro exemplo que deixe isso mais claro. Imagine, você quer comprar uma casa. A casa é grande, é bonita, e você já se alegra com a ideia de comprá-la, e você vai para lá para observar a bela casa. Porém, quando entrar e está admirando o interior, você nota que a cerâmica no chão está com aquele pó de madeira. Logo, você olha para cima e observa alguns buraquinhos na madeira que sustenta o teto. Observando isso, você logo fica cuidadoso. Que é isso? Será que a casa está cheia de cupim? Será que de fora tudo parece bonito, mas por dentro tudo está pobre? Por causa dos cupins que estão destruindo tudo? Um pouco de pó muda a sua alegria em cautela. Não é assim, irmãos? Então presta atenção. Porque assim funciona também a leitura do nosso texto. Jesus estava no templo que era ornamentado de pedras enormes, de construções magníficas. O templo parecia muito bonito e os visitantes pareciam zelosos e dedicados. Muitos ricos depositavam grandes quantias de dinheiro na caixa das ofertas. A religião dos judeus parecia uma beleza. Os discípulos observavam tudo com muita admiração. Você pode ler isso em capítulo 3, versículo 1. Eles estavam admirando tudo. Que beleza! Que construções! Que dedicação! Olha aqueles homens ricos. Eles ficaram impressionados. Porém, Jesus olhou com outros olhos.
Jesus olhou com olhos proféticos. Jesus não observou somente o lado externo, mas também o lado interno. Ele viu a viúva pobre no meio dos ricos. O que ela está fazendo ali? De onde vem essa viúva pobre? O que aconteceu com ela? Como é possível que há uma viúva pobríssima no meio desses homens riquíssimos? Porque ele jogou tudo o que ela possuía na caixa das ofertas. Quem mandou ela fazer isso? A viúva pobre funciona aqui como o pó de cupim, que nos alerta sobre a qualidade da casa de Deus. Então hoje, à noite, nós vamos ouvir a pregação da viúva pobre contra a casa de Israel. No primeiro ponto, nós vamos ver, ela é um sinal da religião pobre. A casa é corrupta. Em segundo lugar, ela é um sinal do final. Deus destruirá a casa pobre. Vamos prestar atenção nisso. Então, ela é um sinal da religião pobre. A casa é corrupta. Irmãos, eu sei então que muitas pessoas, realmente muitas pessoas, leem esse texto e se concentram na oferta da viúva. Ela deu tudo o que tinha. Que dedicação! E dessa maneira ela se tornou um exemplo para todos nós. Nós devemos seguir o exemplo da viúva. Assim eles pregam. Mas presta atenção. Jesus não disse isso. Jesus não disse: eu asseguro que onde quer que o Evangelho foi anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus disse isso sim em Marcos 14, versículo 9, quando a mulher então jogou perfume em cima dele, mas aqui não. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, que estavam admirando os ricos. Jesus observou a viúva e viu que ela deu tudo. Ela entregou a sua vida ao Senhor. 2 moedinhas de pouco valor. Talvez 2 moedinhas de 5 centavos. Foi tudo o que ela possuía. Só isso. Então, como é possível que ela deu tudo? Eu sei, talvez nós não cogitamos, pensamos dessa maneira, porque existem muitos pobres neste país, e nessa cidade, e talvez na sua rua. Pessoas que não têm uma casa para morar, que não têm comida para comer, que não têm dinheiro para gastar. Pessoas pobres que muitas vezes dependem do sustento do governo ou de uma cesta básica da diaconia. A situação aqui é assim. Mas a situação em Israel não era assim. Vamos nos perguntar o que a lei de Deus disse a respeito dos pobres. Temos 2 textos. Um nós encontramos em Êxodo 22 e outro em Deuteronômio 15. Vamos primeiro para o texto de Êxodo 22. Então vamos abrir a Bíblia. Êxodo 22, versículo 22 até 24. Certo? Ok? O que está escrito? O texto diz:
a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamaram a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Está vendo? Brincadeira não. Vamos pular para Deuteronômio 15, versículos 7 até 11. A lei dos pobres. Deuteronômio 15, 7 até 11. Lá está escrito o seguinte. Todo mundo tem? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: eita, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada. E ele clama contra ti ao Senhor, e age em ti pecado. Livremente lhe darás. E não seja maligno o teu coração quando lhe o deres. Pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Conclusão. Em resumo, não devia existir pobres em Israel. As viúvas e os órfãos deviam ser protegidos. Eles deviam receber ajuda dos ricos. Os abençoados deviam compartilhar as bênçãos de Deus, como Jesus ensinou: dá-nos o pão de cada dia. Nos, eu e o meu vizinho pobre. Deus pode dar a mim, me abençoar, para que eu vou compartilhar com o irmão pobre. Assim deveria ser. Mas a realidade, muitas vezes, é diferente. Eu, e o resto morreu. Especialmente aquele pobre, aquele vagabundo, vai trabalhar, rapaz. O que vale para muitas pessoas é a lei da sobrevivência. A lei da floresta. A sobrevivência das mais fortes, dos mais ricos. Então é bom observar que o Senhor, nosso Deus, está no céu, olhando para as viúvas, os órfãos, no meio do seu povo. Pensem nas leis que acabamos de ler. Pensam em Salmo 146, que diz: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Pense também nas palavras de Tiago, que disse em Tiago 1:27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Os discípulos de Jesus
observavam a dedicação dos ricos, mas não se perguntaram o que aquela viúva estava fazendo ali. Os ricos pareciam piedosos, mas a religião deles era corrupta. Veja o que o apóstolo João disse em 1 João 4, 19 e 20. Ele disse: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Os discípulos ficaram impressionados com os ricos, com anel de ouro e roupas finas. Mas Jesus viu a viúva com roupas velhas e sujas. E não deve ser assim, diz Tiago, em capítulo 2:2. O que não faltava foi o dinheiro, porque lançava grandes quantias no cofre. Mas o que faltava foi o amor. E Jesus já tinha observado isso. Veja o que ele disse a respeito dos escribas. Jesus censurou os escribas um pouco antes, em Marcos 12, 38 a 40. Lá ele disse: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais, presta atenção, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo mais severo. Os escribas deviam ensinar os ricos de cuidar das viúvas, mas eles não faziam isso. Veja o anterior: eles devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Os escribas conheciam a lei e ensinavam a lei, porém existem várias maneiras para ensinar a lei. Uma é como Jesus fez. Veja Marcos 12, 28, a resposta sobre qual é o maior mandamento. Jesus conhecia o coração da lei, o grande mandamento: amar a Deus e amar ao seu próximo. O próximo, então, pode ser a viúva que está em sua frente na fila para gastar tudo que ela possuía. Você quer ser um verdadeiro crente? Então ame o seu próximo. Deus quer que sejamos santos. Sim, santos em amor. A outra maneira de ensinar a lei é ensinar a letra da lei sem considerar o coração da lei. Tem que cumprir a lei, custa que custar. Eu chamo isso legalismo. Os escribas foram conhecedores da lei de Deus. Eles conheciam Êxodo 22 e Deuteronômio 15. Eles conheciam muito bem, porém não cumpriam. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a Bíblia e vamos para Marcos 7. Marcos 7. E vamos ler versículo 1 até 13. Um confronto
entre Jesus e os escribas. Marcos 7, 1 até 13. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chega da rua, não comem sem antes se lavar. E observam muitas outras tradições, tais como o levar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer um alimento com as mãos impuras. E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E diz-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou os fariseus e os mestres da lei hipócritas. Eles enfatizam as regras e as tradições, mas não conhecem, então nem cumprem o coração da lei. Eles devem ajudar pai e mãe, mas eles preferem dizer: não, tudo é corban. Quer dizer, tudo é dedicado ao Senhor, tudo é oferta para o Senhor. Jesus odiava isso. Ele disse: não quero ofertas, eu quero misericórdia. Onde estava a misericórdia? O que os mestres da lei ensinavam foi esta: tem que dar as suas ofertas rigorosamente até a último centavo. Essa é a lei que vale para todos, ricos e pobres. E assim eles terrorizavam as viúvas com a lei, de tal forma que elas deviam vender as suas casas para cumprir as suas obrigações. Os escribas ensinavam assim. Jesus disse: estes sofrerão juízo mais severo. A lei de Moisés disse isso também. Êxodo 22, né? Se de algum modo os afligires e eles clamaram a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Não deve nos surpreender que logo depois dessa história
Veja Marcos 13, próximo capítulo, 13, versículo 3, que logo depois dessa história, Jesus fala sobre a destruição do templo e sobre os princípios das dores. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E veja versículo 14. Tudo o que Jesus diz indica que isso ia acontecer, e isso aconteceu no ano 70, quando Tito, o general romano, conquistou Jerusalém, entrou no templo e destruiu tudo. Deus já avisou o povo de Israel desde o início, por meio da lei de Moisés. Ele repetiu a sua ameaça pela boca de Jesus. E depois disso ele cumpriu literalmente. Eu já disse, a religião da casa de Israel era pobre. A casa de Deus foi uma casa de comércio, uma fonte de lucro. E nós sabemos como Jesus ficou irritado com isso. Veja como ele purificou o templo, Marcos 11, antes da nossa história. Ele expulsou os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E fazendo isso, ele tocou na ferida. Porque, por causa disso, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuraram uma forma de matá-lo. É sempre assim. Se tocar a carteira das pessoas, você fere o coração das pessoas. Os mestres da lei tinham transformado a verdadeira religião numa religião falsa. Eles ensinavam o povo a pagar e a comprar, e se aproveitavam das ofertas e se enriqueciam dos pagamentos e das doações. Não se preocupavam com os pobres, as viúvas, nem os órfãos. Então Jesus viu o que estava acontecendo com olhos proféticos. Ele viu a viúva como um sinal. A profecia da viúva é esta. As últimas moedas dela profetizam sobre os últimos dias do templo. A religião dos israelitas era falsa. A casa era pobre, corrupta. Deus vai destruir a casa. Nenhuma pedra ficará sobre a outra. Todos serão derrubadas. Então, o que nós aprendemos hoje à noite? 1. Não isola um texto, mas lê o texto no seu contexto. O que está escrito antes e depois. 2. Não seja como os discípulos que se enganavam observando o exterior das coisas e das pessoas. Aprenda de Jesus a observar o coração. Eu sei que é difícil conhecer o coração dos outros. Então, observe o seu próprio coração e aprende. A verdadeira religião que agrada a Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém.